Olá, querido amigo, vocês que nos acompanham aqui no canal Seguindo Amigos para Deus. Que alegria poder estar com vocês aqui mais uma semana, mais um dia, para poder compartilhar sobre a Palavra de Deus. E esse trimestre, que lição, hein? Que lição maravilhosa sobre o crisol. Como Deus nos ensina, através das mensagens bíblicas, a passarmos por momentos difíceis, e não só nos ensina, mas Ele também nos diz que está sempre ao nosso lado. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos, não é mesmo? Então, hoje vamos recapitular mais uma lição, a de sexta-feira, mas vamos fazer também um breve resumo, da lição toda, número 13, para que possamos juntos entender um pouco mais dessa lição. Os nossos colegas já estiveram aí durante a semana, fazendo recapitulação diariamente, E hoje nós vamos dar uma pincelada, algo a mais dessa semana e também encerrando com a recapitulação de sexta-feira, ok? Mas você já sabe, se você não é inscrito no canal, você vai lá, se inscreve, deixa seu like para apoiar o nosso trabalho e também compartilha, porque o que nós mais queremos aqui no canal é que a mensagem de Deus seja levada a todas as pessoas, para que todas as pessoas conheçam esse Cristo maravilhoso, que nos momentos difíceis da nossa vida sempre está ao nosso lado. E esse mesmo Jesus pede que tenhamos fé para vencer os crisóis da vida. Só lembrando, o crisol não é para sofrimento, é para crescimento espiritual. Então, que possamos aprender com os crisóis da vida. Amém? Então, a lição de sábado vem dizendo, em primeiro lugar, que Deus não nos negou o livre-arbítrio. Olha que sensacional. Nós temos um Deus de amor que não quer seres que o adorem de uma maneira assim, sem ter um porquê, um Deus que quer uma adoração forçada. Ele nos deu o livre-arbítrio. E a liberdade que Deus nos deu, irmãos, é a coisa mais grandiosa que Deus poderia nos dar. Um Deus que não nos força, um Deus que nos ama e nos dá a liberdade de poder escolher estar ao seu lado, E a lição de sábado vem falando um pouco sobre isso. E vem falando também que Cristo carregou o peso do abuso dessa liberdade. Mas como assim, Leone? Quando Deus nos deu liberdade, nós não deveríamos confundir com libertinagem. E nós acabamos confundindo, Nós nos afundamos no pecado, nós praticamos coisas que agridem ao nosso Senhor, o nosso Deus, e isso entristeceu muito a Deus e nós estamos pagando a consequência até hoje, Mas Jesus carregou o peso do nosso abuso de liberdade. Ele nos deu novamente a chance de nos reconciliar com o nosso Deus. Olha que Cristo maravilhoso que nós temos, Um Cristo que sabia que nós íamos cair, mas mesmo assim quis nos reconciliar com o Pai. Já a lição de domingo vem falando como foi doloroso para Cristo conviver com o pecado, Ele que era um ser puro, perfeito, criador de tudo, ter que conviver com o pecado. E isso deixa uma lição para nós, que é o segundo ponto da lição de domingo também, até que ponto nós estamos sendo sensíveis ao pecado. Será que o pecado está nos magoando? Será que quando nós pecamos isso nos afeta? Ou será que estamos pecando diariamente e já está normal na nossa vida, Isso não deve acontecer. O pecado tem que ser estranho para nós. O pecado tem que ser algo que nos agride, assim como agride a Deus também. E nós devemos nos afastar do pecado cada vez mais, entendendo que foi o pecado que trouxe as consequências a esse mundo e deixou o mundo da maneira como está hoje, Que chega ao ponto de, no tempo do fim, o amor de muitas pessoas estaria se esfriando, uns pelos outros. A lição de segunda fala que Jesus ficou triste, não por ser rejeitado, mas pelo futuro daqueles que o rejeitaram. E aí nós vemos novamente o amor do nosso Jesus pelas pessoas. Ele não ficou triste por não ser aceito, mas pelo que iria acontecer na vida das pessoas que não o aceitaram, Jesus sempre preocupado com o ser humano. E segunda-feira também fala do sentimento de quem queria ajudar. Jesus tem no seu coração o sentimento de um amigo, de um pai que quer ajudar um filho e o filho não aceita a ajuda do pai, Então deve ter sido muito triste para Jesus querer nos ajudar e muitos de nós não aceitarmos essa ajuda do nosso Salvador.
A lição de terça fala que Jesus sentiu sobre si o peso dos nossos pecados. E isso foi muito triste para ele. Quando ele estava no Getsêmani, que chegou a suar sangue, lá ele sentiu, e também na cruz, todo o peso do pecado da humanidade sobre as suas costas. E teve também o pecado atrapalhando a comunhão dele com Deus. O nosso pecado precisou afastar Deus de Jesus para que ele pudesse lá na cruz do Calvário se entregar por cada um de nós. A ponto de Jesus reclamar lá na cruz, Pai, por que me desamparastes? Porque o pecado estava fazendo, nosso pecado que Jesus estava levando sobre ele, acabou fazendo separação do Pai, Deus teve que deixá-lo um pouco para que ele pudesse ser o nosso sacrifício ali na cruz. A lição de quarta-feira fala sobre a humilhação da morte de Cristo na cruz. A cruz era o modo mais humilhante de se morrer, e Jesus pagou. Ele morreu da pior forma possível. Só que o que aconteceu ali na cruz, meus queridos, não foi uma simples morte. Foi algo maior que aconteceu ali. Ali foi o ápice do plano de salvação. Foi ali que Deus mostrou para nós o tamanho do amor que Ele tinha por cada um de nós, A lição de quinta-feira fala sobre tudo o que Jesus sofreu por nós. E olha que o que Ele sofreu não foi pouco, Toda a dor, todo o peso, toda a humilhação do Criador do universo, sendo humilhado por minha culpa, por nossa culpa, Então a lição de quinta fala muito sobre a humilhação de Cristo lá na cruz. E fala também que o que Ele sofreu foi por nós, e assim como Ele sofreu, preste atenção nisso, assim como Jesus sofreu, nós que somos seus seguidores também sofreremos. Vocês sabem que os discípulos de Cristo, quanto sofreram, e nós como discípulos modernos hoje, quantas perseguições e quantas humilhações nós também sofremos pelo nome de Jesus. Mas Jesus disse, bem-aventurados aqueles que iriam sofrer pelo seu nome, porque eles herdariam o reino de Deus, E assim como Jesus sofreu e foi recebido com festa no céu, nós também, se formos fiéis a Deus, teremos a nossa recompensa não aqui nessa vida, mas teremos a nossa recompensa lá no céu, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu querido, não pense nas coisas aqui da terra, mas pense nas coisas do céu. Lá será a nossa recompensa. E a lição se encerra com a lição de sexta-feira, falando que Jesus viu que nós dependíamos dele. Jesus viu, porque ele esteve aqui enquanto homem, sendo Deus enquanto homem, ele sentiu as consequências do pecado nas costas da humanidade, Ele viu que nós dependíamos dele, e ele olhava para a humanidade caída e falava, somente eu posso ajudar esse povo caído. E o que ele fez? Jesus cumpriu, apesar da dor, da humilhação e do sofrimento, Jesus cumpriu a sua missão até o fim. E também ele não nos abandonou, porque ele viu que nós dependíamos somente dele, e por depender somente dele, ele não abandonou os seus filhos. Então, meus queridos, a lição desse trimestre foi maravilhosa. Foi uma lição de um Deus de amor, um Deus que diz aos seus filhos, filhos, sim, na vida tereis aflições, mas se vocês tiverem aflições, eu estarei ao seu lado. E se vocês crerem em mim e andarem em comunhão comigo, vocês podem ter certeza que vocês vão passar pelos crisóis, vocês vão se fortalecer e vocês vão conseguir a vida eterna. Amém por isso, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Uma lição maravilhosa dessa, que possa calar fundo ao nosso coração. Só que o que eu gostaria de deixar de mensagem para os irmãos hoje é que apenas não deixemos essa lição no papel, mas que essa lição more em nossos corações. E nós, nos momentos difíceis da nossa vida, nós possamos viver essa mensagem do crisol. Sofreremos sim, mas seremos abençoados lá no céu, ao lado de Jesus, nosso Salvador. Amém? Que lição maravilhosa! Continue estudando, continue orando, continue perseverando no estudo da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que a sua vida será mudada. Essas lições são bênçãos para nós. Nós aprendemos muito, e as lições nos confortam e nos dão esperança que dias melhores virão, não aqui nesse planeta, mas lá no céu, ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, tenha uma ótima entrada de sábado, esteja em sábado em comunhão com o seu Deus, adore em espírito e verdade,
e que possamos cada vez mais ter no nosso coração a esperança da breve volta de Jesus. Amém? Um feliz sábado a todos, que Deus os abençoe mais uma vez. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você puder, para que a mensagem de Jesus, um Deus que ama, um Deus que perdoa e um Deus que está preocupado conosco, possa chegar ao mais longe possível. Amém? Fiquem todos com Deus.